Muito bom dia, agilizadas, ou boa noite, dependendo de onde vocês estão. Como é que vocês estão hoje? Eu espero que hoje o nosso encontro saia, porque semana passada o Instagram tava nos bloqueando, nos congelando e não tava me deixando entrar. Então hoje a gente vai fazer o encontro muito especial, gente, que é para falar sobre a chave para resistir às tentações. Então vamos lá. Eu já vou começar, tá, gente? Direto ao ponto. Uma queixa muito comum, gente, muito comum mesmo, eu não consigo resistir a tentações. Aline, não dá, eu não sei, eu não consigo olhar pro pedaço de bolo, eu não consigo olhar pra pizza que meu marido trouxe e dizer não, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já tô comendo e é muito mais forte que eu. Vocês sentem isso? Se tu sente isso, se tu passa por isso, coloca coraçãozinho aí pra eu saber, ou manda pra uma amiga que tu sabe que passa por isso também. Comenta aqui comigo, tá, gente? Esse é um momento do meu dia, da minha semana que eu tiro pra estar aqui conversando com vocês e ajudando vocês nesses pontos estratégicos, nesses pontos de reflexão, tá? Então aproveitem, certo? É pra ser um bate-papo mesmo. Bora lá. Então, o que geralmente são, né? Primeiro a gente tem que entender o que são essas tentações. E aí vocês me falem aí, vão me falando nos comentários o que é as tentações pra vocês, o que vocês geralmente não conseguem resistir, tá? Então, geralmente as tentações são aqueles alimentos hiperpalatáveis, ricos em gordura, ricos em sal, ricos em açúcar, ou junk food, fast food, né? Hambúrguer, batata frita, pizza, sorvete, salgadinho de pacote, chocolate, sobremesas, né? Leite condensado, a Laís falou leite condensado, exatamente. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente começar a entender o porquê que são tentações, né? Porque, gente, esses alimentos, eles são hiperpalatáveis, como eu falei antes. O que isso significa? Que eles hiperestimulam as nossas papilas gustativas. Então, na nossa língua, a gente tem células que sentem os sabores. E essas células, elas são hiperestimuladas pelo açúcar, pelo sal, pela gordura, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Agora, por que esses alimentos são tentações? Por que quando eu chego numa festa de aniversário, eu vejo lá aquele bolo de brigadeiro com confetes e... Ai, gente, que delícia! E eu não consigo resistir. Por que isso acontece, né? Por muito tempo, e talvez vocês tenham aquela listinha de alimentos proibidos, né? Talvez vocês tenham elas ainda. O que acontece, gente? Por muito tempo nos fizeram acreditar que esses alimentos são ruins, que não pode comer. Se tu comer isso, tu não vai estar cuidando de ti. Se tu comer esse tipo de alimento, o teu resultado foi por água abaixo. Já era, esquece. Esquece. Doces, exatamente. Então, o proibido, gente, é mais gostoso, né? Não é à toa que existe essa fala por aí. Aquilo que é proibido é mais gostoso. E quando é proibido, o que a gente fica pensando? Ai, mas eu queria comer um doce. Ai, mas eu queria comer um leite condensado. Eu queria comer um brigadeiro. Ai, mas eu queria comer uma pizza, mas eu não posso. Mas eu queria, mas eu não posso. Né? E da onde que vem essa ideia do não posso, gente? É justamente dessa ideia de que a gente tem que se restringir e que para emagrecer, para se alimentar bem, a gente não pode de maneira alguma comer esse tipo de alimento, né? E isso é muito errado, inclusive isso é um dos maiores erros que as pessoas cometem no processo de emagrecimento, parar de comer tudo aquilo que eles gostam. Vocês já passaram por isso? Vocês estão tentando emagrecer ou já tentaram emagrecer e aí do nada assim, a partir de hoje eu não vou comer mais nada daquilo que eu gosto. Não vou comer, porque é proibido. É isso que vai me fazer emagrecer. E em algum momento nos fizeram acreditar que esses alimentos não contribuem para o emagrecimento. Só que, se usados de forma estratégica, tá? Se usados de forma estratégica, esses alimentos podem ser a chave pro teu sucesso no emagrecimento, pro teu sucesso vencendo a compulsão alimentar, pro teu sucesso na implementação de hábitos saudáveis, tá? Então é isso que a gente tem que começar a se perguntar, tá? Mas por que, gente? Geralmente esses alimentos são aqueles que a gente come já pensando, se justificando, né? Ai, não, mas eu treinei a semana inteira. Eu fui boazinha a semana inteira, não comi nada durante a semana. Então hoje eu posso, né? Hoje eu posso comer isso aqui. E o que isso vai nos fazendo, gente?
vai reduzindo a nossa autoestima, vai nos deixando insatisfeitas, vai nos deixando frustradas, porque parece que a gente tá fazendo e nada tá acontecendo. Parece que a gente é uma pessoa ruim, que a gente não tá cuidando da gente, porque, cara, eu não consegui resistir. Parece que a gente não tem força de vontade, parece que a gente não tem vergonha na cara, né? Vocês sentem isso? Como que é isso pra vocês? Porque o que acontece, gente? Todas essas emoções, essa bagagem que a gente acaba trazendo por não conseguir resistir a essas tentações, eles também contribuem para o nosso comer emocional. O que é o comer emocional? Quando a gente desconta os nossos sentimentos na comida. Quando a gente não tá conseguindo lidar com algum sentimento e vai buscar um alívio imediato, instantâneo na comida. Geralmente, em quais comidas que a gente encontra esse conforto? Nos alimentos hiperpalatáveis, que são aqueles ricos em gordura, sal e açúcar. Tá fazendo sentido? Então, isso ainda pode contribuir mais para que cada vez menos tu consiga resistir. Por quê? Porque o teu hábito é não resistir. O teu hábito é ficar frustrada porque tu não resistiu. É te contar a historinha na tua cabeça de que tu não tem força de vontade, de que tu não tem vergonha na cara. E a gente vai se colocando para baixo quando a gente faz isso. E quanto mais a gente se coloca para baixo, mais sentimentos negativos, digamos assim, a gente começa a ter sobre nós mesmas. Quanto mais sentimentos negativos a gente começa a ter sobre nós mesmas, mais a gente quer buscar por algum alívio fora. Geralmente a gente acaba desenvolvendo o comer emocional. Então a gente começa a alimentar esse ciclo todo, né? Simplesmente por achar, por acreditar que esses alimentos são ruins. E, gente, inclusive, né, eu comentei antes que um dos maiores erros é a gente tirar tudo aquilo que a gente gosta. Então, o que eu faço com as minhas pacientes, com as minhas alunas de mentoria, com as minhas alunas do programa Detox 21 Dias? A gente determina refeições livres. Refeições onde elas consigam encaixar o que elas gostam. Porque senão, gente, se a gente come sempre a mesma coisa, fica entediante. A gente come sempre o mesmo sabor, sempre a mesma textura. A gente deixa de comer aquilo que a gente gosta, que nos dá prazer. A gente precisa, sim, considerar o prazer alimentar, né? A gente precisa estar comendo, sentindo os sabores que a gente gosta, que nos agradam. Porque senão, é claro que não vai dar certo. É claro que a gente vai chutar o pau da barraca. É claro que a gente não vai conseguir emagrecer. Porque é muito difícil sustentar isso. É muito difícil ter consistência quando a gente não tem prazer alimentar. Então, aquela história da mesma marmita a semana inteira também pode ser um erro. Tu também pode estar errando aí, tá? Sempre o mesmo frango, exatamente, tá? E é o frango com a saladinha. Imagina, gente, se tu come isso por 5 dias na semana, como é que tu quer manter o foco, né? Manter o foco no final de semana. É óbvio que tu vai escorregar. É óbvio que isso vai acontecer. Então, comece a entender que não tem tanto a ver com força de vontade, foco, motivação. Nossa, sou uma pessoa muito motivada. É claro que a gente precisa ajustar a nossa base alimentar, então isso tem que estar redondinho. E quando a nossa base alimentar tá redondinha, as tentações começam a ser cada vez menores. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente comer, tá tudo bem. E a gente vai falar isso é um dos pontos da chave pra gente, pra resistir às tentações, né? Tá, esqueci o nome da live. Mas esse é um dos pontos, né? A gente vai falar sobre isso, tá? Então, olha só, o que é um dos pontos, tá? Vamos pensar assim, ó, é a chave, tá? E os pontos, os dentinhos, né? Sabe como é que é uma chave, né? Eu nem tenho nenhuma aqui. Mas a chave tem os dentinhos, né? E esses dentinhos, eles encaixam uma fechadura pra gente girar e abrir a porta. Então aqui a gente vai falar sobre os 3 principais pontos, os 3 principais dentinhos dessa chave para que vocês consigam colocar na fechadura e abrir essa porta, tá? Chega de tentação, vai embora a tentação, tá? Então o primeiro, gente, muito importante, que a gente comece a atacar o erro, não a pessoa. Lembra que eu falei que a gente eu não resistia, e a gente começa a criar historinha na nossa cabeça de que a gente é péssima, de que a gente não tem força de vontade, de que a gente isso, de que a gente aquilo. A gente se sente pior que o muco do cocô do fungo do cavalo do bandido. A gente se sente muito mal, a gente se sente muito mal. Por quê? Porque a gente tá nos atacando. Imagina a cena, se tu tá no trabalho, tá? E algum funcionário teu, algum colega teu
foi tentar resolver algum problema e a solução que ele fez, na verdade, ele cometeu algum erro que deu um resultado que não era o que estava sendo esperado. Então, ele falhou. Como é que tu vai comunicar isso pra ele? Tu vai chegar pra ele e dizer, seu incompetente, olha aqui o que é que tu fez. De jeito nenhum. Tu não vai atacar a pessoa, tu vai atacar o erro, tu vai atacar a falha, né? Tu vai chegar, vai conversar com a pessoa e vai dizer, olha, eu entendo que tu tentou buscar a melhor solução, infelizmente essa solução nos deu esse resultado e não era esse resultado que a gente precisava, ou que a gente queria, que a gente buscava. Mas tu não vai atacar a pessoa, tu vai atacar a falha, tu vai atacar o erro dela, para que ela tenha a oportunidade de entender e consertar, ou não repetir na próxima vez. Entende como isso funciona? Porque se a gente fica se atacando, se contando historinha, a gente só vai aumentar o nosso comer emocional, a gente só vai diminuir o nosso valor, diminuir nossa autoestima. Aí, gente, não tem força de vontade que ajude, né? A força de vontade, a gente já conversou sobre isso, ela é aquilo que vai dar aquele empurrão inicial. Ela é importante no início, mas não é ela que sustenta. Ela não sustenta, porque ela gasta. É como se fosse aqueles primeiros segundos da... Como é que a gente fala, gente? Quando um foguete vai ser lançado, tá? Tem aqueles primeiros segundos onde ele usa toda aquela energia para se impulsionar. E depois ele só vai. É isso, a força de vontade é isso que nos impulsiona. Mas depois ela acaba. Como é que a gente vai seguindo? Tá fazendo sentido, gente? Bota coraçãozinho aí pra saber que eu não tô falando sozinha, que vocês estão entendendo, que tá fazendo sentido pra vocês. Vai participando aí também. Eu quero ouvir de vocês, tá? Segundo dentinho dessa chave. Fez sentido a primeira chave? Fez sentido? Beleza. A segunda chave. Pensar sempre, se eu disser sim pra isso, por que eu tô dizendo não? Eu até ia mostrar pra vocês, eu já mostrei nos meus stories, eu tenho um post-it no meu computador, no meu notebook, que diz justamente isso. Se eu disser sim pra isso, por que eu tô dizendo não? E muitas vezes a gente, principalmente nós mulheres, tá? A gente tem mania de dizer sim pra todo mundo, de dizer sim pras vontades, pros desejos, pros sonhos, pras prioridades de todo mundo, menos pra nossa. E isso, consequentemente, se reflete na nossa alimentação. Por quê? Porque eu não sei dizer não. A boa notícia é que tudo é prática. Tudo é prática. Quanto mais a gente pratica dizer não, mais fácil fica da gente falar não. Mais fácil fica da gente pensar, tá, mas peraí, isso faz sentido pra mim? É isso que eu preciso nesse momento? Isso tá de acordo com aquilo que eu tô buscando? Porque senão, gente, é automático. É automático, a gente baixa a cabeça, diz sim pros outros e ignora o que tá aqui dentro. Muitas vezes a gente diz o sim, querendo muito dizer o não. E isso acontece na nossa alimentação também. Quando a gente não resiste às tentações, é porque a gente não conseguiu dizer não para aquilo. Só que a gente disse um big no para nós mesmas. Porque eu tenho o objetivo de emagrecer, eu tenho o objetivo de me alimentar melhor, eu tenho o objetivo de tratar minha compulsão alimentar, meu comer emocional. Mas cada vez que eu não consigo resistir, cada vez que eu digo sim para aquilo que eu sei que eu devia estar dizendo não, eu tô dizendo não para mim, eu tô dizendo não para aquilo que importa para mim. Faz sentido? E isso é muito doído, tá, gente? Isso é muito doído da gente aceitar. Mas quanto antes a gente aceitar, quanto antes a gente entender isso, mais cedo a gente começa a praticar o dizer não, né? É como se fosse um músculo, tá? Vamos pensar aqui como se fosse um músculo. Vamos pensar que a gente tem um músculo da desistência e um músculo da resistência. Cada vez que eu consigo dizer não para essas pequenas tentações, pequenas distrações que acontecem no meu dia a dia, cada vez que eu consigo dizer não, essa musculatura vai ficando mais forte, da resistência. Se eu desisto, se eu não resisto, se eu... segunda-feira eu resolvo, o músculo da desistência vai ficando mais forte. E assim como qualquer músculo no nosso corpo, quanto mais a gente treina, melhor, maior e mais forte ele fica. Agora para pensar um pouquinho. Qual músculo tu tem treinado mais, o da desistência ou da resistência? Isso é muito importante que a gente preste atenção. E a gente se dedique a treinar aquele que vai nos levar onde a gente quer. Se tu não tem objetivo de emagrecer,
tá feliz como tu tá feliz com a alimentação que tu tem hoje, que é a minoria das pessoas, inclusive, né? Eu fiz uma enquete no meu Instagram esses dias perguntando se tava feliz com a alimentação, a minoria respondeu que sim. Por quê? Porque a gente sabe que tem detalhes que a gente precisa melhorar. E muitas vezes a gente quer ser mais saudável, mas a gente não consegue resistir. Então, é muito importante que a gente comece a treinar as musculaturas que vão nos trazer aquele resultado que a gente busca, tá? Então, se eu disser sim pra isso, por que eu tô dizendo não? E é muito importante, aí entra o terceiro dentinho da nossa chavezinha, que é a permissão incondicional para comer, tá? Vocês já ouviram falar disso? Vocês já me viram aqui falando sobre isso? É um conceito muito incrível, gente. E assim que a gente aprende ele, a gente aprende a não agir mais por impulso. Porque quando a gente não consegue resistir às tentações, é isso que a gente tá fazendo, é agindo no impulso. Eu tô ali, a tentação apareceu, aquele pedaço de bolo apareceu na minha frente, aquela pizza, o meu marido, meu namorado, minha amiga trouxe, botou na minha frente, eu não consegui dizer não. Por quê? Porque eu estou agindo por impulso. Se eu dou aquele passo para trás, que eu sempre comento para vocês, deem um passo para trás, olha essa situação de fora, decide, mas aí tu tá tomando essa decisão conscientemente, tá? Para resistir às tentações, a gente precisa trazer consciência para o momento, a gente não pode simplesmente agir pelo impulso, porque o impulso, ele sempre vai nos levar para aquilo que é mais fácil, para aquilo que é mais confortável, não necessariamente para o que é certo. Tá? Tá fazendo sentido, gente? Vamos lá, que eu já tô encerrando. Eu me comprometi hoje de fazer em 15 minutos, já passei 2, mas vamos lá. O último dentinho é a permissão incondicional para comer, tá? O que é isso? Aline, se eu tiver permissão incondicional para comer, aí mesmo que eu vou enfiar os pés na jaca, não vou conseguir, né? Não posso ter isso, eu preciso ter algo me controlando. É muito engraçado, né, gente? Porque a gente quer tanto liberdade, a gente levanta tantas bandeiras sobre liberdade, individualismo, a gente enche a boca pra falar sobre isso. Mas quando a gente pode exercer a nossa liberdade, a gente fica com medo, a gente não sabe o que fazer com ela. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento suficiente sobre aquilo que a gente quer liberdade sobre. Faz sentido? Fui meio longe, mas isso faz sentido com a alimentação. Tá? Vamos pensar assim, ó. Sabe aquela listinha que tu tem de alimentos proibidos? Rasga ela. Coloca ela fora, queima. Faz um ritual de passagem, queima essa folhinha, claro, né, gente? Num lugar seguro, pelo amor de Deus, não vamos botar fogo na casa e depois dizer que a Aline que falou que tinha que queimar aquela listinha, pelo amor de Deus. Queima num lugar seguro, tá? Queima, vê aquilo indo embora e sente aquele peso saindo das suas costas, porque é isso que a gente carrega. É o peso dos alimentos proibidos, é o peso de ter que resistir àquelas tentações. Faz sentido? Então, gente, rasga isso, tá? Quando a gente tira, esses rótulos de proibido e permitido, a gente consegue, de fato, começar a escolher aquilo que a gente quer e o momento em que a gente quer comer. Por quê, gente? Se eu não tenho essa permissão, se eu não pratico essa permissão incondicional para comer, o que eu faço? A tentação surgiu, eu vou agarrar, porque eu não sei quando que eu vou poder comer isso de novo. Por quê? Porque esse alimento é proibido. Eu não posso. Mas ele caiu aqui de bandeja na minha frente. Eu vou comer. Agora, se eu tenho essa permissão incondicional, se eu consigo praticar isso, se eu consigo colocar no meu dia a dia, eu vou começar a me perguntar, mas é isso mesmo que eu quero agora? É isso mesmo que faz sentido? É isso que é isso que eu tô com vontade de comer agora? E eu falo isso pra vocês, gente, porque eu pratiquei comigo mesma e eu pratico com as minhas pacientes, tá? Isso funciona demais. Só que a gente tá tão agarrado em regras, a gente tá tão agarrado em listas de alimentos proibidos, listas de alimentos permitidos, que a gente acaba agravando, a gente acaba cavando um buraco maior ainda, né? Então, é preciso sim que a gente comece... Não, peraí, eu já fiz isso antes, cada vez que eu vou começar, cada vez que eu penso nisso, eu preciso fazer isso de novo, tem que ter algum outro caminho. Tem que ter. Por quê? Porque se funcionasse, a gente só faria dieta uma vez. A gente faria aquilo e deu, acabou. Nunca mais, entendi tudo, tô pronta. Só que o que acontece? A cada segunda-feira, a cada verão, tem-se que começar uma nova dieta. Então não digam que vocês não conseguiram. Foi aquela estratégia que falhou com vocês.
Não foram vocês que falharam. Isso é muito importante que a gente entenda. Para de ser trouxa e achar que o problema é tu, tá? Desculpa pelo sacode, mas é a real. Às vezes a gente precisa ser sacudida pra... Não, peraí, é verdade, isso não faz sentido. Eu já levei muito sacode, gente. Quem me acompanha aí, principalmente no último ano, levei cada sacode, cada tapa na moleira, que, meu Deus do céu. Mas é bom porque a gente cresce, a gente começa a expandir, a gente fala, não, é verdade, não precisa ser assim, né? Mas vamos lá. Então, o que é? Que eu tava falando do... Deixa eu ver o que eu escrevi, gente. Sim, quando a gente não tem essa permissão incondicional, então eu tive a oportunidade, eu vou agarrar, não sei quando é que eu vou comer de novo. Quando eu tenho essa permissão incondicional, eu me pergunto se é isso mesmo que eu tô afim de comer. Porque eu sei que se eu tiver vontade de comer esse bolo amanhã, se eu tiver vontade de comer pizza amanhã, eu vou poder comer. Porque a minha base tá redondinha. Faz sentido? Então, olha só, gente. Vamos pensar... Deixa eu pensar num exemplo, pra ficar mais prático. Vamos pensar assim, ó. Os teus pais decidiram a profissão que tu ia seguir. Tu tá ali seguindo no impulso, tu tá ali indo com a maré, né? Dançando conforme a música. Mas tu não decidiu que era isso que tu queria. Agora, se os teus pais chegam pra ti, ó, tu tem total liberdade de escolher o que tu quiser fazer com o teu futuro. Tu vai começar a te questionar, tu vai começar a te perguntar, então o que eu quero fazer? E é aí que mora a permissão incondicional. Não é eu vou comer tudo de tudo o tempo todo. Mas eu vou escolher quando que eu vou comer aquilo e quando que eu não vou comer aquilo. Porque eu sei que quando der vontade, eu vou poder comer. Entende? Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? Vão me contando aí, vão botando coraçãozinho, vão comentando. Só pra eu saber se tá fazendo sentido e vocês estão me vendo. Acho que tá funcionando, pra mim não tem nada travado. Então, gente, tá fazendo sentido? Me contem, porque assim, ó, resistir às tentações, como vocês puderam ver, não tem nada a ver com falta de força de vontade, falta de vergonha na cara, não tem nada a ver com isso, né? Tem mais a ver, sim, com a gente retomar aquele poder que a gente entregou para os alimentos. Sabe quando o alimento tá comandando, o alimento tem total poder sobre as tuas escolhas? É porque tu colocou aquele alimento lá num pedestal. Então, a gente conseguir resistir às tentações é mais sobre a gente recuperar esse poder que é nosso. É nosso poder de decisão. É nosso poder de comandar. A gente que decide o que a gente vai comer, não o alimento que decide se eu vou comer ele ou não, né? Só que o que a gente fez? A gente entregou o nosso poder de bandeja. E aí o que acontece? A gente se perde. A gente se perde. A gente não consegue resistir. A gente se conta tudo aquilo que a gente já conversou antes, tá? Então, de novo, para de ser trouxa e ficar achando que o problema é tu, que o problema é falta, que tu não tem força de vontade, que o problema é falta de vergonha na cara. Não é. Mas te esforça, coloca a tua energia em recuperar esse poder que tu entregou pro alimento. Porque quem decide é tu, não ele. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido, gente? E as pessoas que têm sucesso no processo de emagrecimento não são aquelas que se restringem mais, que se restringem por mais tempo, que sabem ali, não, eu não vou comer isso, eu tô aqui. Não são aquelas que passam almoço, refeição principal, almoço, janta, comendo saladinha e peito de frango, que nem as meninas comentaram aqui. Não são essas pessoas que têm sucesso, são as pessoas que conseguem entender e aprender quando decidir conscientemente não resistir às tentações. Faz sentido? São essas pessoas que têm sucesso. Porque o segredo não é se restringir, porque essa restrição absurda que muitas vezes a gente faz, elas nos geram problemas depois, porque elas não são sustentáveis. Tá? Então, para ter sucesso, não importa a tua capacidade de se restringir, mas esses pequenos dentinhos da chave, tu coloca na fechadura e tu começa a abrir essas portas. Porque, gente, não é uma coisa simples. Se fosse simples, todo mundo era magro, níveis de sobrepeso, obesidade, transtornos alimentares não estavam aumentando a cada mês, a cada ano. Se fosse simples, todo mundo fazia.
é porque tem muita coisa por trás, não é só a restrição. Se a restrição funcionasse, a gente só faria uma vez na vida. Lembrem disso, tá? Gente, fez sentido? Passei 10 minutos aí do que eu me propus em fazer, mas vocês sabem que a gente se empolga e vai falando. Mas espero que tenha feito sentido para vocês, espero que esses dentinhos se encaixem na chavezinha, que vocês consigam com facilidade colocar essa chavinha na porta e abrir, porque as tentações estão sempre aí. As distrações estão sempre no nosso caminho. Cabe a nós começar a praticar essas musculaturas da resistência que a gente já comentou, né? Então, tá na nossa mão o poder, tá na nossa mão. Só que a gente tem jeitinhos de fazer. E esses jeitinhos, apesar de que a gente precisa sim tomar uma decisão drástica, os efeitos, as atitudes não devem ser drásticas. Então, a decisão drástica é, cara, chega. É agora, eu decidi, é agora que isso vai acontecer, eu não vou mais ficar recomeçando. Não quero mais viver do efeito sanfona. Isso é uma decisão drástica. Agora, como que tu vai fazer isso não pode ser drástico. Tem que se encaixar na tua realidade. É desafiador? É, porque a gente vai começar a expandir a zona de conforto. Lembra que eu já falei sobre isso, né? A gente vai expandir a nossa zona de conforto. Mas vale a pena. Vale a pena, porque a gente não precisa e nem deve ficar recomeçando a cada segunda, a cada verão que chega. E essa chavezinha que eu falei aqui pra vocês, experimentem colocar em prática, que eu não tenho dúvidas que essa porta vai se abrir e vocês vão ver, gente, que cada vez menos tentações vão aparecer na vida de vocês. Por quê? Porque vocês têm claro o que vocês precisam, tá? Então, quem colocar isso em prática, me fala, me conta. Eu tenho certeza que essa chavezinha vai abrir muitas portas para vocês. Então, um ótimo dia, uma ótima noite. Muito obrigada. Beijão.